O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Boa noite, irmãos. Que a paz e a graça do Senhor estejam com vocês. É uma alegria poder estar aqui na segunda-feira e mais uma vez compartilhar da santa palavra de Deus com os irmãos. Sem demora, abre comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, vamos fazer a leitura a partir do verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados ou consolados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. E se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando-vos com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Até aí, deixa aberto aí, não feche apenas os olhos para uma rápida oração. Pai Santo, são tempos difíceis. Assiste-nos essa noite em nossas fraquezas. Tenha compaixão de nós, da nossa mortalidade, insignificância, pequenez. Tem compaixão, somos fracos. Estende a tua mão amorosa, indulgente, providente, aqui nesse local e alcança todos que estão aqui e que nos acompanham em toda parte do Brasil e fora dele, despejando a sua graça. Oh Deus, lembra-te de nós, não se esquece de nós, Senhor. Lembra-te do pacto que fizeste conosco, de estar conosco até a consumação dos séculos. Receba a glória para si, Senhor. Faz teu reino avançar e nos conforma à imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, parece que a palavra mais comum para esse tempo é a palavra sofrimento. Sofrimento. Essa palavra está em alta nos últimos dias. E eu não preciso explicar a você quais as razões disso. Elas estão claras e evidentes. Nós já lidamos e lutamos e sofremos com uma enormidade de situações que nos acompanham. Ser cristão não é um convite para uma colônia de férias. Ser cristão é sinônimo de perseguição, tribulação, deserto, vales, intempéries, sofrimento. O Senhor disse isso para Paulo quando chamou dizendo: esse é vaso para mim escolhido, e ele saberá o quanto irá padecer pelo meu nome. Ou confirmando o ânimo dos discípulos, porque importa que por muitas tribulações eles entram no reino.
Paulo vai escrever também a Timóteo, no segunda carta, capítulo 4, diz: aflições tais quais eu sofri em Icônio, Listra e Antioquia. Quantas tribulações sofri, mas o Senhor de todas me livrou. E o verso 12 ele vai dizer: os que quiserem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. É uma vida de sofrimento. Novamente Paulo diz: e agora ligado pelo Espírito eu vou a Jerusalém, sem saber o que lá me espera, senão o que o Espírito me revela de cidade em cidade, prisões e tribulações. Essa é a marca do crente. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Salmo 34 diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Essa é a nossa marca. E parece que nesses últimos dias essa palavra tem recebido um novo sentido, um sentido mais amplo, mais profundo. Nós estamos mais familiarizados com a palavra sofrimento, porque nós temos sentido na pele a vara, o chicote de Jeová, disciplinando todas as nações, quer pagãs, quer justos, quer ímpios. Todos estão passando pela correção do Senhor, pela disciplina do Senhor, e todos estão encarando a carranca do sofrimento, e ele tem se tornado comum. Entretanto, ainda que seja normal, que a Bíblia tenha previsto isso, que seja comum aos cristãos, existem determinados períodos, fases ou situações, que somos submetidos a sofrimentos fora do comum, além daqueles normais, além daqueles cotidianos. São tribulações, vales extremamente intensos. É o dia mau. É o que Jesus disse na oração de Mateus capítulo 6 do Pai Nosso: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O termo ali é: livra-nos do dia mau, do período mau. Ou que está em Efésios, quando Paulo vai falar da armadura de Deus, para que possais estar firmes contra a astuta cilada do diabo e resistir no dia mau. É o dia fatídico, é o dia onde todos os canhões do inferno estão mirados para nós, é o dia da intensa provação, e parece que nós estamos num período assim, de alguma forma, todos nós estamos passando o dia mau, alguns em mais e menos proporção, mas todos estão enfrentando um período de intenso sofrimento. E nesse período, existem algumas aflições, escute, que nós somos submetidos, que são tão difíceis, que são tão intensas, aflições tão agudas, que só podem ser suportadas mediante o consolo divino, mediante uma intervenção divina, mediante a misericórdia divina. E é isso que eu quero falar um pouco aqui, do consolo em meio ao sofrimento, ou por que alguns sofrem mais do que os outros. Para sabermos isso, vamos saber um pouco do pano de fundo da carta. Paulo escreve a segunda epístola aos Coríntios com algumas finalidades, e uma delas era de combater os falsos mestres. Havia uns falsos mestres, uns falsos apóstolos, que estavam se infiltrando na igreja de Corinto, e estavam desacreditando o ministério do apóstolo Paulo, estavam semeando que Paulo era um apóstolo falso, que não deveria ser ouvido, não se deveria dar crédito em Paulo. E uma das acusações que esses falsos apóstolos faziam, era que Paulo não podia ser um apóstolo legítimo, pela quantidade de sofrimento que ele passava. Falei, esse homem não pode ser apóstolo, esse homem apanha demais,
esse homem é apedrejado, esse homem é preso, esse homem é caluniado, esse homem é pobre, esse homem vive escurralado. O lado persegue ele, o conselho da igreja persegue ele, o presbitério persegue ele, ninguém gosta desse homem. Aí o que Paulo vai fazer? Uma das finalidades da carta é apresentar sua defesa perante os coríntios, dizendo: não, eu sou um apóstolo verdadeiro, e essas tribulações e sofrimentos que eu passo, isso não negam, não diminui o meu ofício. E nessa defesa que Paulo vai fazer do seu apostolado, ele vai trazer um rico ensino para nós no tocante ao sofrimento. Primeiro princípio que Paulo vai ensinar aqui, com relação ao sofrimento, é o louvor. É o louvor. Preste atenção no poder do louvor, na eficácia do louvor, no momento de tribulação, de tempestade, de vale e de profundo sofrimento. Verso 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Até aí. Paulo estava passando um sofrimento terrível, no verso 8, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio sobre a Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da vida. Paulo estava sendo acusado de não ser apóstolo, pelos sofrimentos e tribulações que ele estava passando, e de fato ele estava passando no momento em que a notícia chegou em Corinto. E Paulo mostra como ele reage ao sofrimento, com louvor e adoração. Ele começa com um cântico, ele começa com um hino, no meio da intempérie, no meio do furacão, no meio do vale, ele diz: ah, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ensina um princípio poderoso. Paulo mostra aqui que ele não é ingrato a Deus. Paulo mostra aqui que ele tem consciência da providência divina. Meu irmão, adorar Deus no vale, louvar Deus na prova, é uma característica de um crente maduro, de um crente espiritual. Irmãos, o que matou, o que frustrou, o que impediu aquele bando de israelitas de entrar na terra prometida? O oposto do louvor, a murmuração. A murmuração prova de carnalidade, de superficialidade e até de inconversão, porque eles estavam sendo submetidos a um escaldante deserto. Paulo não. E diga-se de passagem, é a característica muito crente quando sofre, questiona Deus, pragueja, lança impropérios diante de Deus, murmura, vacila na fé, questiona a fé. Essa é uma atitude completamente contrária à fé que professamos, uma evidência de uma imaturidade tremenda. Paulo não. Paulo louva, Paulo adora. E nós temos outros exemplos disso, o de Abraão, por exemplo, quando tinha o seu corpo mortificado, já velho, quando recebeu a promessa. O texto diz: Abraão não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, louvando. Ele não atentou para o corpo amortecido dele de Sara, com as dificuldades, com os obstáculos, ele louvou a Deus. Veja Davi no Salmos 34, que essa seja a nossa marca. Verso 1: bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará em todo o tempo nos meus lábios.
Bendirei o Senhor em todo tempo, e em todo tempo estará o seu louvor em meus lábios. Louva a Deus, meu irmão. Paulo e Silas em Filipos, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Veja só em que contexto que eles cantavam, depois que foram açoitados severamente, depois que foram carcerados e acorrentados. No meio dessa provação, dessa injustiça, dessa correção, à meia-noite esses homens se erguem a plenos pulmões em louvor, em canções, em hinos a Deus. No meio dessa pandemia, do desemprego, dos entubados, dos assaltos, da depressão, da tristeza, do esfriamento, de toda a onda de corrupção, qual é o papel da igreja? Por que Deus? Por que eu, e isso, e aquilo outro? Não peque contra Deus, mas diz, tu sabes todas as coisas. Você quer ver a maior prova disso? De uns cristãos mais maduros, o homem que mais sofreu na Bíblia, perdeu junta de bois, perdeu junta de camelos, perdeu as ovelhas, perdeu a plantação, perdeu 10 filhos, Jó foi destroçado, e como se não bastasse, foi ferido de uma chaga do alto da cabeça à planta dos pés. Qual a reação de Jó? O Senhor deu, o Senhor tomou. Nu saí do ventre da minha mãe, nu irei para lá. Agora, veja a apoteose do crente maduro. Eu não estou falando de você não, roubaram a tua carteira, quebraram o vidro do teu carro e pegaram aquela bolsa falsa do Louis Vuitton. Estou falando disso não, sentiu um caroço e foi ver, era um bicho de pé, uma janete, ai provação. Eu estou falando de velar em 10 urnas os filhos, 10 caixões. Eu estou falando do homem mais rico da terra, da noite para o dia se tornar o mais pobre. Eu não estou falando de uma escoliose, eu estou falando de uma úlcera, que tinha que se coçar com telhas. Olha Jó, é a mesma coisa que entrar aqui e botar fogo em Pinheiros, queimar tudo, arrebentar com tudo, mas eu estou dizendo tudo, até o palitozinho velho do pastor Erival. Não sobra nada, e o presbitério ainda para na porta e fala assim, get out, vaza, volta para o Nordeste. Sabe o que ele tem que falar? Olha a apoteose. A mulher vem, aquela filha do, Deus te guarde de casar com uma mulher dessa, ainda conserva a tua integridade, amaldiçoa o teu Deus e morre. Olha a declaração de Jó, não recebemos de Deus o bem, não receberíamos também o mal? O Senhor deu, o Senhor tomou. Meu Deus do céu, olha a consciência da soberania. Mas não foi ladrão, não foi Satanás, não foi bandido, não foi fogo, não foi. Deus envia o bem, Deus também envia o mal. Eu louvo a Deus quando Ele manda chuva, e louvo a Deus quando Ele manda seca. Eu louvo a Deus quando tenho colheita e abundância, e louvo a Deus quando eu tenho prejuízo. Primeiro princípio, louve a Deus. Segundo, ensinamento de Paulo no tocante ao sofrimento. Paulo agora vai discorrer, ele vai ensinar a origem da misericórdia. A origem da misericórdia. O que é misericórdia? Primeiro vamos aprender. O que é misericórdia? Misericórdia compreende duas coisas. Primeiro, misericórdia é alívio da dor, trazer alívio da dor, alívio do sofrimento, poupar alguém do sofrimento. E a misericórdia, ela manifestada numa pessoa, ela é assim, eu me compadecer da dor alheia, é o sentimento que acomete alguém
pela miséria alheia, é o sentimento de pesar, de dor. Então sentir misericórdia, ter misericórdia, é ser tomado de um profundo sentimento de compaixão pela miséria, o sofrimento alheio. Mas a misericórdia não fica só no campo do sentimento. O misericordioso não só sofre, sente o sofrimento alheio, como a misericórdia se manifesta em atitude. Aquele sentimento de compaixão pelo sofrimento alheio é transformado em obras. Ele vai agir para aliviar o sofrimento de alguém. Da onde a misericórdia tem sua origem? Paulo vai dizer: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias. A misericórdia tem a sua origem em Deus. Deus é o Pai, é a fonte, é o nascedouro das misericórdias, é um dos seus atributos mais formidáveis, é a capacidade que Deus tem de sentir pesar pelos nossos sofrimentos, de se entristecer com a nossa condição, de se compadecer dos nossos sofrimentos, das nossas intempéries, da nossa tribulação. É Deus trazer alívio da nossa dor. Lamentações 3:22 diz um pouco sobre a origem da misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Veja, as misericórdias são dele. Cabe a Ele se compadecer, Ele decidiu se compadecer. Salmo 145:9, o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Salmo 86:15, mas tu, Senhor, é um Deus compassivo e cheio de misericórdia. É o sentimento que Deus tem para com a sua criação. Deus não está sentado. Quando a teologia reformada enaltece a soberania de Deus, a grandeza e os atributos de Deus como ninguém, mas às vezes dá uma ideia de um Deus extremamente perfeccionista, exaltado, soberano, santo, claro, mas Ele é um Deus que tem todos esses atributos, mas é um Deus também que não está num trono com o rosto retesado, como um general imponente, ordenando e coordenando a terra com rigidez. Deus, Ele está no seu trono. Não é só sentimento, a misericórdia também é ação. Agora vamos ver a misericórdia em ação, porque o texto diz, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. A misericórdia em ação, essa misericórdia se manifesta em consolo. Por ser misericordioso, Deus também é consolador. O que significa isso? É um termo derivado da palavra paraclete, ou paracletos, que quer dizer aquele que vem para estar ao nosso lado, com o fim de ajudar. Deus é o Deus que sente misericórdia e manifesta no ato de estar do nosso lado para nos ajudar, para nos consolar. A palavra consolo quer dizer aliviar, acalmar, animar, também fala de livrar. Então o sentimento que Deus tem, a compaixão que Deus tem pelo nosso sofrimento é acompanhada da ação poderosa em nos aliviar, em nos livrar, em nos animar. Ele é o Deus do consolo. Isaías 51:12, eu sou aquele que vos consola. Você pode substituir, eu sou aquele que vos livra, eu sou aquele que vos acalma, eu sou aquele que vim para estar do lado de vocês. Salmo 30, verso 1 Samuel 30, 4 e 6. Então Davi e o povo que se achava com ele, se ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças. Porém Davi
se reanimou no Senhor. Deus sentiu misericórdia de Davi, por Ziclag ter sido saqueada, espoliada, queimada, e as mulheres ser levadas, o sentimento. Mas Deus o consolou, a misericórdia em ação. 86:17, o Salmo diz: mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Você quer ver uma cena da misericórdia em ação? O sentimento, misericórdia, e o consolo, ação. Êxodo 3, 430 anos de cativeiro, servidão pesada, sob o jugo de Faraó. Êxodo 3, Moisés sobe o Monte Sinai e fala com Deus diante da sarça, e Deus diz: certamente tenho ouvido o clamor dos meus filhos, porque senti as suas dores. Ouvi, senti. Olha, ele escuta o clamor, escuta o gemido e sente. Olha que palavra forte, senti. Isso é misericórdia. Agora a ação: e desci a fim de livrá-los. O sentimento que Deus tem para conosco é refletido em ações. Agora vamos ver a extensão do consolo de Deus, a extensão da misericórdia diante do nosso sofrimento, diante da pandemia, do desemprego, do vazio, da depressão, do desejo de suicídio, da frustração, da angústia. Vamos ver a extensão desse consolo, até onde ele alcança. O verso 4 diz: é Ele que nos conforta, é a mesma palavra consola, é Ele que nos consola em toda nossa tribulação. Aqui nós temos o aspecto quantitativo e qualitativo. Qual a extensão desse consolo? Primeiro, qualidade. É Ele que nos consola em toda. Não importa quantas tribulações, não importa o número das tribulações, o número das perseguições, a quantidade de sofrimento que formos submetidos, seja quantas forem, haverá consolo de Deus para todas elas. Você diz: não é possível, eu já sofri tanto, eu já me meti em tanta enrascada, perseguição, Deus já me livrou tanto, será possível que Ele vai me livrar mais essa vez? Pois eu digo a você: sim, Ele vai. Fala da quantidade, tantas quanto forem necessárias, tantos quantos forem os inimigos, para tal número de provações, tal número de misericórdia, tal número de consolo haverá sempre. A ideia é que esteja fazendo obra aqui no Afeganistão, seja em 10 anos de caminhada, em 30 e 40, o tempo que for, a hora que for, o consolo de Deus estará estendido, disponível a você. Mas o termo não fala só de quantidade, fala de qualidade. O grego dá a ideia que é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Esse toda, o grego aqui fala de espécie. Espécie. Fala também da intensidade, da diversidade. As palavras aqui quer dizer, é Ele que nos conforta em qualquer espécie de tribulação. Paulo usa uma expressão grega que abrange toda e qualquer aflição, seja ela intensa, aguda, inesperada, imprevisível, insuportável, não importa os desdobramentos da provação, as cores, os tons, as formas, os sons, seja qual for, provações de qualquer espécie, de qualquer gênero, de qualquer caráter, haverá consolo para você nessa provação.
Se por um caminho vierem contra você, por 7 fugirão de você. Maior é os que estão conosco do que os que estão com eles. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ou talvez você pense: pastor, agora da intensidade, eu não sei se eu vou passar, se eu vou suportar, a provação que me veio, a situação que me veio, a luta que eu estou enfrentando, o buraco que eu me meti, está acima das minhas forças, acima do meu poder, acima da minha capacidade, foi longe demais, o quadro se agravou demais, é fase terminal, eu acho que aqui não dá, pois Paulo está dizendo: seja a espécie que for, há livramento, há consolo, a ação poderosa de Deus para você. Não pense dessa forma, é Satanás que quer que você pense. Quando ele tentou Moisés, quando Moisés tentou Deus, Deus falou: ah, Moisés, haveria alguma coisa difícil para mim? Então você verá se a palavra de Deus se cumpre ou não. Agora Paulo vai mostrar o objetivo do sofrimento seguido do consolo. Agora você vai entender um pouco por que você sofre e por que você é consolado. Porque qual é o objetivo do morde a sopra? Que é morde a sopra, morde a sopra, morde tribulação, sopra consolo. Por que o crente é um morde a sopra? Para quê? Verso 4. Ele quem nos consola em toda a nossa tribulação, para... cláusula de propósito, para, ok? É uma cláusula de propósito. Para que eu sofro e sou consolado? Qual é o propósito? O para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos consolados ou contemplados por Deus. Calma. O que Paulo está ensinando aqui? Que o consolo de Deus, o livramento de Deus, a provisão de Deus, o ânimo de Deus, muitas vezes vem através de pessoas, irmãos na fé, ok? Vem através de pessoas. Portanto, muitas vezes, presta atenção, que outros irmãos estiverem passando por provações, por aflições, por momentos escuros, nós que já passamos por algo semelhante, podemos consolá-los. Como? Com o consolo que de Deus nós mesmos fomos consolados. O fato de passarmos por intensas provações e sermos consolados, cria em nós maturidade e experiência, de modo que quando irmãos estiverem passando por situações semelhantes, nós que já passamos por algo parecido e recebemos consolo, agora temos recursos, temos graça, temos experiência para consolá-los com o consolo que de Deus recebemos. Essa é a finalidade. Veja, por exemplo, Tito. Paulo, em 2 Coríntios 7,6 diz: quando fomos a Macedônia, nossa carne não teve descanso nenhum. Em tudo fomos atribulados, por fora combates, por dentro temores. Mas Deus que consola os abatidos, nos consolou. Qual foi a maneira que Deus consolou Paulo? Com a vinda de Tito. Tito, um homem consolado por Deus, agora vai consolar Paulo, com a consolação que ele recebeu. Essa é a finalidade de você sofrer e ser consolado por Deus, para que depois você tenha condição de consolar, reanimar, erguer, pastorear alguém. Jesus, tenho-vos dito isto, para que me tenhais paz. No mundo tereis aflições. Olha Jesus,
que é homem que sofreu mais que Jesus, foi atribulado mais que Jesus, e a Bíblia diz que os anjos o confortavam, que Deus o confortava. Aí ele, o homem atribulado, consolado por Deus, vai agora consolar os discípulos que estão com tribulação, estão com medo, com temor, porque ele vai embora. No mundo tereis sofrimento, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus consolando os discípulos, com o consolo que ele recebeu do Pai. Entendeu? Agora, Paulo vai fazer isso na prática. Por quê? Porque Paulo é o homem mais atribulado do Novo Testamento. E era o homem mais consolado do Novo Testamento. Os coríntios estão passando por perseguição também. Por perseguição religiosa, sofrimento e tribulação. Paulo vai consolar eles, com o consolo que ele recebia de Deus por sofrer tanto. E ele está ensinando isso, e agora vai fazer isso na prática. O verso 5 é Paulo consolando na prática os coríntios, veja só. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também nossa consolação transborda por meio de Cristo. Paulo dá a eles uma palavra de consolo em duas partes. Primeiro ele mostra a ferida, depois a cura. Veja só, eles estão atribulados por causa da perseguição, eles estão tristes, eles estão abatidos. Mas Paulo, que tinha abundante consolo de Deus, vai consolá-los com algumas palavras. Primeiro, Paulo diz que as tribulações são comuns aos crentes, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam, as tribulações vêm. Paulo diz, calma, não há nada estranho com vocês. Pedro, escrevendo aos cristãos dispersos, vai dizer, amados, não estranheis a ardente prova que vem para vos testar, como se coisa estranha vos acontecesse. Não estranhe a ardente prova, não estranhe como se coisa estranha acontecesse, não é estranho. As provações e tribulações são comuns. A igreja, se você aprendeu errado com o televangelista, com uma igreja da prosperidade, isso é uma mentira. Pode dizer, não tem nada de errado com perseguição, calúnia, difamação, discriminação, preconceito, isso é comum. Jesus disse, perseguiram a mim, perseguirão a vós, de todos sereis odiados por causa do meu nome. Então veja só, Paulo na prática está consolando eles. Segundo, são comuns ao crente. Segundo, elas são intensas, porque assim como o sofrimento de Cristo se manifesta em grande medida, as provações são intensas, meu irmão. Elas são grandes às vezes. Elas são profundas, você acaba de tapar um buraco, aparece dois. Você apaga um fogo, dois focos aparecem. Você vence o inimigo, se erguem dois. Elas são intensas, elas são numerosas, elas são difíceis, e Paulo está dizendo isso. E depois Paulo diz, elas são semelhantes às de Cristo, porque assim como os sofrimentos de Cristo. O que Paulo está dizendo? Ser discípulo de Cristo significa participar do seu sofrimento. É uma marca do discípulo de Cristo. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz, negue a si mesmo e segue-me. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem por amor de mim perder a sua vida, acha-la. Então está dizendo, Cristo sofreu coisas semelhantes, você está no caminho certo, você está seguindo as pisaduras, o bom discípulo sofre como seu mestre. Ser discípulo é sinônimo de sofrimento. Ele mostrou a enfermidade, ele mordeu, agora ele vai assoprar. Veja só, ele está consolando eles na prática. Primeiro, situando eles, dando um choque de realidade. Agora ele vai dizer, fiquem tranquilos, fiquem em paz quanto à perseguição que está vindo sobre Corinto,
Fiquem em paz quanto ao que está acontecendo no Brasil, em São Paulo, com o governo estadual, com a Suprema Corte, com o Congresso. Fiquem tranquilos quanto ao estado de saúde. Fiquem tranquilos diante dessa diversidade. Por quê? Primeiro, seremos consolados. Seremos consolados. Porque o texto diz assim, porque assim como o sofrimento de Cristo se manifesta em grande medida a nosso favor, assim também nossa consolação. Haverá consolo para nós. Junto com a enfermidade sempre segue a cura. Haverá livramento para você, meu irmão. Não veio sobre vós tentação senão humana, porque junto com ela o escape, porque o Senhor não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Junto com a provação sempre há o livramento, sempre há o escape, sempre há o consolo. Não temas. Seremos consolados primeiro. Segundo, seremos consolados pelo próprio Cristo. Assim nossa consolação transborda por meio de Cristo, através de Cristo, pelo próprio Cristo, meu irmão. Hebreus capítulo 4, 14 diz, e tendo um grande sumo sacerdote, Jesus Filho de Deus, retenhamos nossa confissão, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas debilidades, mas um que em tudo foi tentado, a nossa semelhança, porém sem pecado, e pode perfeitamente socorrer aqueles que estiverem padecendo alguma tribulação. É o nosso Deus. Ele se encarnou com esse propósito, ser um de nós. Ele passou pelo que você passa, Ele sofreu o que você sofre, Ele foi tentado em tudo que você é e será tentado. Seremos consolados pelo próprio Cristo. Quando Paulo estava evangelizando e ficou abatido, desanimado, Jesus apareceu e disse, fala e não te cales, pois tenho muito povo nesse lugar. O próprio Cristo. Agora, quarto e mais estupendo, presta atenção. Terceiro, a porção de consolo é maior do que a porção de sofrimento, porque o texto diz, assim também a nossa consolação transborda. A Bíblia diz assim, que o sofrimento se manifesta em grande medida, é muito. Mas o consolo transborda, a ideia é que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O sofrimento pode ser grande, intenso, gigantesco, mas o consolo, ele abunda. O consolo excede muito a tribulação, ele transborda, meu irmão. Então, para você que está sofrendo, seja o diabo que for, intenso, numérico, extenso, Deus há de enviar consolo, Ele próprio virá, e o consolo, o livramento, a misericórdia, excederá em muito a tribulação. A ideia de Paulo aqui é, da mesma forma que eu sofro por causa de Cristo, eu serei consolado pelo próprio Cristo. Amém? Lembra a sogra de Pedro? Estava acamada, enferma. A Bíblia diz, ele foi até a casa, pegou na mão dela e a curou. Eu quero dizer para as sogras de Pedros que estão aqui sofrendo comorbidades na alma e no corpo, no casamento, na família, perdidos. E você cumpriu a primeira parte do versículo. O sofrimento se manifesta em grande medida. O Senhor prometeu que o livramento excede, o consolo excede o sofrimento, e que é o próprio Cristo quem vai. Pois então, espere. Quem sabe Ele não esteja a caminho da sua casa. Quem sabe você já não possa ouvir os seus passos a entrar já nos teus átrios e a bater na sua porta. Então Ele entrar nos teus aposentos
e tomar pela tua mão, e a febre te deixar, o Senhor vai até o seu encontro, seja através de pessoas, seja de forma invisível, seja do jeito que Ele é. Ele não elegeu, escolheu, separou um povo, verteu sangue para o povo, para deixar esse povo padecer. Eu sou Deus que te guarda, por ti dei o Egito e a Etiópia, não temas, pois eu te remi. É isso que ele diz. Ele há de cumprir cada termo da aliança e do pacto que ele fez com você. Por isso Paulo estufa o peito e diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o próprio Filho poupou, ou antes entregou por todos nós, como agora não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, e quem os condenará? Pois foi Cristo quem morreu, ressuscitou, está à destra do Pai e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Pois por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daqueles que nos amou, pois estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Não pode. O próprio Deus vai. Agora eu vou pregar, era só a introdução. Agora é uma palavra que vai falar para alguns especial, para toda a igreja, mas principalmente os líderes, pastor Erival, eu, os obreiros. Agora vamos ver a razão por que alguns sofrem mais. Verso 6. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto, o qual se torna eficaz. Não, se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós, com paciência, os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Presta atenção, por que alguns sofrem mais? Veja só, ele está fazendo a sua defesa. Por que esse homem apanha igual um cachorro? Naturalmente, se ele está fazendo a sua defesa, os mesmos sofrimentos que ele passava, não eram os mesmos de Corinto. Senão, se fossem os mesmos, estariam questionando também a igreja de Corinto. Então, o sofrimento e as tribulações que os crentes de Corinto passavam eram menores. Paulo sofria muito mais, por isso eles estavam perseguindo, questionando o apostolado de Paulo. Agora Paulo vai explicar por que ele sofre mais. Agora eu vou explicar por que alguns pastores são perseguidos, tem tribulação, vivem passando dificuldade, são caluniados. Por que tem maridos, pais de família que sofrem tanto, presbíteros, missionários? Por quê? Presta atenção. Alguns passam por intensas provações para benefício de outros. Paulo está explicando por que alguns sofrem mais, no caso, ele aqui. Verso 6, mas se somos atribulados, é para vosso conforto. O que é isso? Quanto mais sofremos, mais amadurecemos. Quanto mais sofremos, mais consolo de Deus recebemos. Então, mais condição temos de ajudar outros que estão sofrendo. E Paulo vai dizer, sabe por que eu sofro tanto? Por que eu sou atribulado? É para vosso conforto. É para ter como ajudar a igreja. É para que eu tenha recursos, maturidade de ajudar vocês. Se somos atribulados, é para vosso conforto. E se somos consolados com a tribulação, também é para vosso conforto. É por isso que pastores não têm sossego.
É por isso que líderes de grupos não têm sossego. É por isso que pais que estão à frente. Por quê? Para que aquele homem, com a tribulação que sofre, com a perseguição, e geme, e chora, e Deus o livra, ele vai adquirindo marcas, vai engrossando o casco, vai amadurecendo, para que depois esteja diante de uma igreja e consiga consolá-la, consiga aconselhar um casal, consiga apaziguar uma contenda, consiga lidar com a reunião ministerial, consiga lidar com conflitos. Aí Corinto está dizendo, Paulo está dizendo para Corinto, eu não sou escorraçado e apanho desse jeito, não é porque eu sou um falso apóstolo, porque Deus não me ama. Isso acontece para vosso consolo. Você passa por isso, é porque sua família depende da sua instrução, depende da sua orientação, depende, na hora do dia mal, mulher e filhos, é o marido que tem que aguentar as pontas, porque ele está na linha de frente, por isso que ele sofre mais. Quando vem uma situação, é o pastor que dá a cara para bater, que se ergue, que fala, que dá a decisão, que aperta o último botão, a responsabilidade é toda dele. Por isso, e às vezes vocês estão confundindo. Esse pastor dessa igreja aqui, o povo fala dele, persegue ele, esse homem vive tribulado, perturbado. Para quê? É porque nas noites escuras da alma, onde você está dormindo, ele está lá acordado. É que enquanto você está no shopping, tomando uma casquinha do McDonald's, ele está ali, em cima do Santo Livro, pedindo, dá uma resposta, ó Deus. E ali, naqueles arranhões, com aquelas feridas mortais da provação, Deus cicatriza, Deus consola, Deus cura. Aí sobe aqui diante do púlpito um homem cheio de marcas e dizer, qual é o seu problema? Eu estou aqui para te ajudar. A ideia, Paulo não seria o apóstolo que foi, se ele não passasse o que passou. Aí por isso ele vai dizer, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos. Por isso Paulo vai dizer agora para eles que estão sofrendo, passando por isso. Por essa razão, aguentem aí, suportem, porque tem um propósito, e eu vou agora generalizar. Talvez é por essa razão que a igreja de Cristo em toda parte da terra está sofrendo com a pandemia do coronavírus, e só ela no mundo inteiro vai receber o consolo divino, só ela cujos olhos de Deus estão voltados. Para quê? Para que depois dessa igreja judiada, massacrada e consolada por Deus, agora tenha com o que consolar os que estão à sua volta, com o consolo que de Deus mesmo ela é consolada. Você tem a resposta para o teu patrão ímpio, para o teu funcionário ímpio, para o teu vizinho ímpio, para o seu parente ímpio. Você tem como, você tem recursos. Agora você está experimentado, homem de dores, experimentado nos trabalhos, sabe o que é padecer. Isaías falando de Cristo. Por essa razão, essa palavra aqui, ela não é para vocês, ela não foi para a igreja, ela é minha, ela foi para mim, porque eu estava aqui, desculpa o ditado chulo, no fio da rabiola, com tremenda angústia. Eu falei, Deus, por quê? Aí Deus disse, fui levado a esse texto, me deleitei nele. É por essa razão que alguns sofrem. Joel Bick, quando esteve em nossa cidade, conversei com ele sobre isso. Ele pegou no meu braço com aquele olhar paternal, aquela doçura puritana que só ele tem. Paulo, quando Deus vai usar alguém, e Ele usa muito um homem, Ele vai fazer esse homem em 1000 pedaços. Paulo, é para a multidão que está à sua frente receber consolo, é que você passa por isso. Aí eu fui consolado, aí teve significado o meu sofrimento, fez sentido. É para que a hora que eu passar o arado, o
trator em cima e dar ré, e fizer você de 1000 pedaços, e você na calada da noite, dias e dias, clamar por misericórdia, e eu vim, e abundar, e superabundar o consolo, você então possa estar diante da igreja, em um congresso, em uma conferência, em um país, em uma missão, com uma pessoa só na rua, e possa consolá-lo com um consolo que de Deus mesmo você é consolado. Amém? Então, Paulo está dizendo para vocês, suportem aí, aguentem aí, tem um propósito, passar por tudo isso, aguenta. E qual o propósito, pastor? Ajudar muitos que estão ao seu redor, e que dependem de você, de modo que se você cair, sucumbir, aí deles. Agora Paulo vai encerrar com uma palavra de encorajamento, verso 7, o irmão já quiser vir aqui no teclado, na flauta, já a gente pode. A nossa esperança a respeito de vós está firme. O que Paulo está querendo dizer? Eu tenho certeza quanto ao consolo de vocês, sabendo que como sois participantes de sofrimentos, assim o sereis da consolação. Paulo, quando ele diz assim, a nossa esperança a respeito de vós está firme, Paulo está dizendo, eu sei que vocês não vão sucumbir. É a mesma palavra que eu dou para vocês. Eu sei que essa situação não vai tragar vocês, que essa pandemia não vai arrastar a igreja. Paulo tem certeza que o consolo virá a eles além da medida. Eu tenho certeza que você que está gemendo nas agruras da provação, o consolo, o livramento virá além da medida. E Paulo vai mais, se é por Cristo que vocês estão passando isso, calma, o consolo virá. Se é por Cristo, meus irmãos, pela sua fé, fidelidade, que você está passando, calma, o consolo virá. E por último, Paulo quer dizer, eu tenho certeza, melhor, Paulo, não é o Paulão, é o Paulão aqui que diz, para vocês que estão aqui, eu tenho certeza, que vocês que estão aqui não ficarão sem livramento, sem provisão, sem visitação. Deus apenas está testando a nossa fé. Lá nos seus rolos, como diz o Hernandes, os refolhos da eternidade. De onde que tira isso? Acho que antes de pregar fica lendo dicionário. O poesia. Lá nos refolhos da eternidade, o livramento já está decretado lá. Amém? Não dá aquele aleluia pentecostal, aleluia! Já está decretado o seu livramento, decretado a provisão, decretado a visitação do Senhor. Paulo tem certeza, diz, por cuja causa eu padeço, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você pode dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Aguente. Tem um motivo, e farei de vós reparadores de brecha, reparadores de brecha. Vocês edificarão as cidades antigamente assoladas, com o consolo de Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Eu trouxe alguns livros, e vai estar lá no final, quem quiser, eu vou esperar lá para assinar para você.